Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado. Comprimento, área, temperatura, massa, tempo, velocidade e quantias em dinheiro são alguns exemplos. Muitas grandezas relacionam-se de forma especial, e observando a variação de uma delas, podemos prever a variação da outra. A matemática estuda a relação entre grandezas, produzindo um conhecimento que podemos usar para resolver problemas do nosso dia a dia. Observe a situação abaixo. A quantidade de pessoas é uma grandeza, pois podemos contar a quantidade de pessoas, 19 pessoas. A quantidade de mulheres também será uma grandeza, pois podemos contar que aqui são 8 mulheres. A quantidade de homens também é uma grandeza, pois podemos contar que aqui teríamos 11 homens. Podemos comparar duas grandezas por meio de uma razão. Observe as grandezas 8 mulheres, 11 homens e 19 pessoas. Caso tenhamos que determinar a razão entre a quantidade de mulheres para o total de pessoas, pode ser representada como 8 mulheres para 19 pessoas. Caso tenhamos que determinar a razão entre a quantidade de homens para o total de pessoas, pode ser representada como 11 homens para 19 pessoas. Lembrando que a ordem é muito importante. Aquela grandeza que for mencionada primeiro será o antecedente. Aquela grandeza que for mencionada posteriormente será o consequente e ficará no lugar do denominador. Já quando temos que determinar a razão entre a quantidade de homens para a quantidade de mulheres, ficaria 11 homens para 8 mulheres. Agora, a razão entre a quantidade de mulheres para a quantidade de homens é de 8 mulheres para 11 homens. De um modo geral, a razão entre os números x e y, nesta ordem, com y diferente de zero, pode ser indicada pela fração x sobre y ou pelo quociente x dividido por y. Existem razões que recebem nomes especiais. Por exemplo, a velocidade média é uma razão que relaciona as grandezas de distância e tempo. Observe a situação. Um carro sai do quilômetro 2 de uma rodovia e percorre durante 2 horas uma determinada distância até chegar na placa de quilômetro 122. Podemos concluir que o percurso foi de 120 km e que ele gastou 2 horas. Dessa maneira, podemos determinar a razão comparando a distância com o tempo, pois o carro andou 120 km durante 2 horas. Logo, podemos afirmar que a velocidade média é determinada pela razão 60 km para cada 1 hora, ou pela taxa, que é quando nós realizamos a divisão, de 60 km por hora. Lembrando que a parte dimensional, as unidades de medidas, nós não podemos descartar. Um outro exemplo de uma razão especial é a densidade demográfica, que é definida como a razão entre a população total de um determinado lugar e a medida de sua área em quilômetros quadrados. Nesse exemplo, temos a população aproximada do Brasil, 218 milhões de habitantes. Temos também a área aproximada do Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quando nós comparamos as duas grandezas, 218 habitantes para 8,5 km quadrados, nós podemos determinar a razão ou simplesmente uma taxa, que é quando nós dividimos e determinamos que essa taxa da densidade demográfica é de 25,64 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade de um objeto é definida como quociente entre sua massa e seu volume. Vamos analisar o seguinte exemplo.
Um objeto de massa 15,250 kg também pode ser representado como uma massa de 15.250 gramas, pois essas razões especiais demandam que utilizemos algumas unidades de medidas específicas para a razão especial, ok? Então, seu volume nós podemos determinar como 250 centímetros cúbicos. Logo, a comparação dessas duas informações, 15.250 sobre 250 centímetros cúbicos, resulta em uma taxa de 61 gramas por centímetro cúbico. A escala é uma outra razão especial, pois a escala de uma representação é definida como a razão entre a medida do comprimento considerado para produzir essa representação e a medida do comprimento real correspondente, expressas em uma mesma unidade de medida. A escala é mais comum quando estamos trabalhando com mapas, pois repare esse exemplo. Se uma distância no comprimento real é de 1 milhão de metros e no comprimento na representação ou no mapa é de 1 centímetro, poderemos alegar que a escala é essa comparação de 1 centímetro para 1 milhão de metros. No entanto, antes de determinar a escala, eu preciso igualar as unidades de medidas. Logo, 1 milhão de metros corresponde a 100 milhões de centímetros. A partir daí, podemos falar que a escala, até representando com o quociente, é 1 dividido por 1 ou por 100 milhões, ou melhor dizendo, 1 para 100 milhões. Cada 1 centímetro na representação corresponde a 100 milhões de centímetros na realidade. A escala também pode estar associada a um desenho. Se alguém tem um comprimento de 1,89 metros e resolve fazer um desenho, uma representação cuja altura é 9 centímetros, nós poderíamos falar que a escala é de 9 centímetros para 1,89 metros. Mas aí as unidades de medidas estariam diferentes, precisaríamos igualar as unidades de medidas e aí sim simplificar. Quando simplificamos, chegamos até um resultado no qual a escala seria de 1 para 21.